Olá, pessoal. Eu sou o professor William Gigo e nós estamos hoje na nossa 38ª aula do nosso canal Química com Gigo. Hoje nós vamos falar sobre nomenclatura de ácidos inorgânicos, um conceito dentro de química geral. Tá bom? Pessoal, os avisos de sempre. Por favor, se você gostar, coloca aí para nós o famoso joinha. Não se esqueça de se inscrever e apertar o sininho. E também não esqueça de indicar um amigo ou parente. Às vezes ele tem dificuldades em química, o objetivo é justamente auxiliá-los. Tá bom? Então vamos lá, vamos ver como nós fazemos a nomenclatura de ácidos inorgânicos. Muito bem. Então vamos lá. Bom, para trabalharmos com ácidos inorgânicos, nós vamos trabalhar basicamente com os conceitos de arrênios, certo? Então, nós temos basicamente dois tipos de ácidos, os que têm oxigênio e os que não têm oxigênio. Quando ele não tem oxigênio, eles são chamados de hidrácidos. A nomenclatura deles é padrão. Você vai escrever simplesmente a palavra ácido, não pode abreviar, tá bom? Cuidado se você vai fazer prova aberta. O elemento que constitui, junto com o hidrogênio, e nós vamos acrescentar a terminação hídrico, tá bom? Vamos ver alguns exemplos? Então, nós temos ali o famoso HCl. Então, o elemento central é o cloro. Então, cloro com hídrico vai virar clorídrico, beleza? Temos ali o elemento bromo. Cuidado para não confundir com boro, hein? Então, o elemento central é bromo. Bromo com hídrico vira bromídrico. Temos ali o enxofre. Cuidado que não existe enxofídrico, tá bom? Tá bom? Ele vem do sulfurum. Então, portanto, ele vira o ácido sulfídrico, beleza? Podemos ter mais de um elemento, como carbono e nitrogênio. Então, formamos o grupo ciano. Então, ciano com hídrico vira cianídrico, beleza? Depois temos com iodo. Então, o elemento central iodo com hídrico vira iodídrico, certo? Flúor, ácido, vai virar ácido fluorídrico, beleza? Podemos ter ali o selênio, então ácido com selênio vira selenídrico, certinho? Aqui vale a pena nós pararmos um pouquinho para observar o seguinte. Diferente da química orgânica, na química inorgânica, no nome não vem as características da fórmula, né? Quando a gente na química orgânica fala metano, você já sabe que met é um carbono, an é ligação simples, o é um hidrocarboneto. Mas na química inorgânica, quando eu falo para você ácido iodídrico, não vem especificado nada a respeito da fórmula. Por que você está falando isso, William? Porque observe que alguns ácidos têm 2 hidrogênios, ó, e alguns hidrácidos têm apenas um. Como é que eu vou saber isso? Pela tabela periódica, tá bom? Veja que flúor, cloro, bromo e iodo são do grupo dos halogênios, do grupo 17 da tabela periódica. Antiga família 7A. Então, significa que ele só faz uma ligação. Por isso que só tem um hidrogênio. No entanto, enxofre e selênio são do grupo 16 da tabela periódica, dos calcogênios. Esses elementos fazem 2 ligações, portanto, por isso que tem 2 hidrogênios. Tudo bem? Então, tomar um pouquinho de cuidado, porque no nome não vem essas características. Beleza? Ainda podemos ter com o grupo ferro-ciano. Aí precisa tomar cuidado, porque como o ferro tem 2 NOx, nós temos 2 possibilidades de hidrácidos, tá bom? Então, no primeiro caso, nós temos o ferricianídrico, porque ele veio do ferrico. O ferro aqui está com maior NOx. No entanto, o de baixo é o ferrocianídrico, porque ele veio do ferroso, onde o ferro aqui está com o menor NOx. Maior NOx, menor NOx. Por isso que tem essa diferenciação. Tudo bem? Então, tá aí os principais hidrácidos. Logicamente, eu destacaria aí como o mais importante o ácido clorídrico e o ácido sulfídrico. Tá bom?
Para oxiácidos, aí nós temos um problema, porque nós temos várias maneiras de ensinar para o aluno a nomenclatura de oxiácidos, tá? Eu costumo ensinar não usando NOx, porque quando é do nome para a fórmula, o aluno tem um pouco mais de dificuldade usando NOx. Eu prefiro explicar usando uma tabelinha, tá bom? Essa tabela é que a gente vai chamar de tabela padrão. São os ácidos que terminam em ico, tá? Olha como é que eu monto essa minha tabelinha. Eu escrevo a família, então é Claudinho, sua pança se balança como nunca. Tá bom? Para ajudar, ó. Claudinho, sua pança se balança como nunca. Os demais elementos aqui, ó, eles estão embaixo deles na tabela periódica, então não tem como errar, tá bom? Olha que os hidrogênios já estão posicionados em ordem, ó. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. 3 vezes o seguinte e ele mesmo. Tá bom? Toda vez que a família encaixa nesse padrão, ele termina em ico. Então, HClO3 clórico, HBrO3 brômico, HiO3 iódico, H2SO4 sulfúrico, H2SeO4 selênico, H2TeO4 telúrico, H3PO4 fosfórico, H3ASO4 arsênico, H3SbO4 antimônico, H4SiO4 silícico, H4GeO4 germânico, bórico, carbônico, nítrico. Tá bom? A princípio parece mais difícil, mas quando é do nome para a fórmula, acredite em mim, é bem mais fácil. Porque quando é com NOx, o aluno tem muita dificuldade para montar quando é do nome para a fórmula. Da fórmula para o nome, não, porque ele vai achar o NOx aqui do elemento. Mas a gente precisa muito mais que você vá do nome para a fórmula do que da fórmula para o nome. Porque quando ele coloca o enunciado da questão, ele vai pedir para você a fórmula do composto. Tá bom? Então, essa tabelinha ajuda bastante a você montar. Agora, o que eu vou fazer com esse padrão? Eu vou aplicar 5 regrinhas e automaticamente eu mudo a nomenclatura, tá? Vamos ver as regrinhas. Primeira regrinha, regra do oso, isto é, em vez de ico, é oso. Quando? Quando o padrão tiver um oxigênio a menos. Então, ele me chega e me dá H2SO3. Ó. Então, eu vou lá na tabelinha padrão, o padrão é H2SO4. O que eu fiz daqui para cá? Tirei um oxigênio. Então, ao invés de sulfúrico, ele vira sulfuroso. Entendeu? Segunda regrinha, hipooso. Então, aqui vai acrescentar um prefixo. Quando você pegar o padrão e tirar 2 oxigênios. Então, ele me dá a fórmula do HClO. Quem é o padrão? HClO3. O que eu fiz daqui para cá? Tirei 2 oxigênios. Então, ao invés de ácido clórico, vira ácido hipocloroso. Certo? Perico. Agora não muda mais os sufixos, só vai acrescentar prefixos. Perico, quando eu pego o padrão e somo um oxigênio. Então, eu dei lá para você HClO4. Então, eu pego o padrão HClO3. O que eu fiz daqui para cá? Acrescentei um oxigênio. Então, ao invés de clórico, ácido perclórico. Tá claro? Quarta regrinha. Regra do metaico, quando você pega o padrão e tira uma água. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o fosfórico. Vamos tirar uma água dele. Tiro 2 hidrogênios e um oxigênio, vira HPO3. Ó. Então, ao invés de ácido fosfórico, vira ácido metafosfórico. Regra do piruíco, quando você pega o padrão, multiplica por 2 e tira uma água. Então, vou pegar aqui de novo o fosfórico, vou multiplicar por 2, ele vira H6P2O8, tiro uma água, automaticamente ele vai virar H4P2O7. O H4P2O7, ao invés de fosfórico, vira ácido pirofosfórico. Tá bom? Então, são 5 regrinhas que você aplica em cima do padrão. William, quando que aplica a regra? Não importa. Não importa. O importante é você saber como aplicar a regra.
Ele não vai te dar o nome de uma coisa que não existe. Tá claro? Então, você precisa saber como usar a regra, não quando usar a regra. É lógico que um ácido, por exemplo, que só tem um hidrogênio, como HClO3, não tem como virar ácido metaclórico. Porque como é que eu vou tirar 2 hidrogênios dele? Né? Então, não precisa saber quando, só precisa saber como usar a regrinha. Beleza? Então, isso ajuda bastante você na parte de nomenclatura. Tá claro? Era isso que eu queria mostrar na nossa aula de hoje. Espero poder ter ajudado. Tá bom, pessoal? Se você gostou, coloca aí para nós, por favor, o famoso joinha. Não se esqueça de se inscrever apertando o sininho. E não esqueça de indicar um parente ou amigo. Às vezes ele também tem dificuldades em química. O objetivo é justamente ajudá-los nos benditos vestibulares da vida. Tá legal? Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Até a próxima.